Boa noite, Jefferson. Qual que é o gato? Eu tô com muita dificuldade nos osciladores. Isso é bom. Aí no caso é no bloco M338. Questão? Da 6 a 10. Isso. Então vamos lá. Da 6, o componente... Bom, você sabe o funcionamento? Sabe, né? Professor, eu tô perdido aí nesse oscilador. Tá perdido. Então vamos lá. Temos dois transistores, T1 e T2. Primeira coisa que você tem que olhar no circuito, não importa se é oscilador ou não, ele está com uma polarização aqui de base, o T1, e o T2 também está com uma polarização aqui de base, ok? Ok? Então eles estão mais ou menos polarizados como amplificadores classe A. Porque eu tenho aqui uma definição de tensão, uma polarização e também tenho outra definição de tensão e uma polarização. É claro que a tensão de coletor aqui será a mesma da tensão de emissor de cima, ou seja, é baixa. Beleza até aí? Então eu tenho aqui a polarização do transistor T1 e uma polarização para o transistor T2, ok? Certo. O coletor do transistor T1 está preso no VCC porque o L3 é um valor de resistência muito baixa. Então, a tensão de VCC vai estar aqui. Se ela for de 12 volts, aqui também será 12 volts. E essa será a média para tudo. 12 volts sempre no coletor. Quando eu falo 12 volts sempre no coletor, dá a impressão que não há variação. É lógico que há variação na alta frequência, ok? Ok. Tanto para baixo de 12 quanto para cima de 12. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá. Vamos primeiro desconsiderar o transistor T2. Desconsidera. Vamos dizer que há só uma polarização aqui do T1 via R4. Então o que vai acontecer? Quando o R1 polarizar o T1, qual é a tendência? A tensão de coletor é cair, não é? Isso em alta frequência, cair. Beleza? Beleza ou não? Cair? Beleza. Certo. Caindo. A tendência é cair. A tendência é cair. Caindo aqui, vai fazer aqui cair abaixo da massa, vai produzir uma corrente aqui para o potencial negativo, porque esse capacitor, ele fica desse lado 0 e desse lado aqui, vamos dizer que seja 12. Então, quando aqui a tensão tende a cair, aqui fica negativo. Vai haver uma circulação de corrente aqui e vai induzir positivo nesse lado do enrolamento. Esse lado aqui do enrolamento faz com que C2 polarize ainda mais o transistor T1, fazendo a tensão cair mais ainda. Beleza? Beleza. Agora, professor, eu não tô entendendo. A tensão de T1. Ela não vai ser de, vamos dizer, 12? Vai ser o quê? 12 volts aí, professor, como o senhor estipulou? 12, é. Cortou aqui o áudio. Vai ser de 12, exatamente. Não, mas estou entendendo. 12. Como é que ela vai cair aí? Porque a bobina tá... Essa bobina aí não está tipo um curto? Sim, para corrente contínua. Direto? Para corrente contínua. Tá me ouvindo, não? Para corrente contínua é um curto. Mas para uma variação de alta frequência, que é a frequência do oscilador, ela é uma resistência relativamente alta. Então a tensão vai cair. Na frequência alta, uma variação rápida. Poxa, lembra do módulo 2? Quando eu faço circular uma corrente inicial por um indutor, o que acontece com a reatância indutiva? É alta ou é baixa?
Quando ela começa a passar, ela é alta. Então, se a reatância é alta, a tensão cai. Eu falei que é 12 volts médios que eu vou medir com o multímetro. Mas ele poderá cair ou subir em alta frequência. Beleza? No caso ela está fazendo alta frequência porque o transistor ele vai começar a chavear mais ou menos isso? Não, nós estamos começando a explicação. Então eu estou falando devagarzinho aqui que R1 vai polarizar, vai produzir uma circulação de corrente e essa tensão vai cair, caindo daqui também. Então eu estava dizendo que o transistor T1 e o transistor T2 são polarizados por divisores de tensão convencionais. Beleza? Certo. E você, quando eu falei que a tensão do coletor fica fixa em 12 volts, você falou que entendeu. Isso. Mas não consegui entender quando eu falei que R1 polariza o transistor T1 e faz cair a tensão de coletor. Isso, uma variação rápida, equivalente a alta frequência de oscilação. Faz cair a tensão de coletor. Vê se você consegue entender isso. Tá 12... Não, eu consigo. Isso, tá 12 volts aqui, 0 volts aqui no capacitor. Se a tensão cai rapidamente, vamos dizer aqui para 9, o lado de cá do capacitor vai cair para menos 3. Porque, ó, 12 e 0, 12 volts sobre o capacitor. Se o lado de cá cair para 9 volts, o lado aqui vai cair para menos 3, tornando esse ponto negativo. Aí, beleza? Esse ponto ficando negativo, esse lado de cá fica positivo, criando um incremento de polarização. Sobe a tensão aqui, também sobe mais ainda de base, um incremento de polarização no transistor. Ok? Até aí? Estou entendendo. Então aqui fica positivo, esse positivo incrementa ainda mais a polarização do transistor. Até que começa a diminuir a polarização, que isso aqui é uma carga, ok? Começa a diminuir e subirá a tensão. Quando começa a subir a tensão, vai subir do lado de cá também, que eu descarreguei um pouco o capacitor. Professor, pronto, essa parte aí que eu não estou entendendo. Por quê? Se essa parte que ele caiu a tensão. Caiu, vamos ver aí. Aí caiu mais ainda que o capacitor carregou mais, que caiu mais ainda. Isso. Certo? Certo. Aí eu não estou conseguindo entender agora como é que vai subir. Veja bem, esse capacitor aqui, ele polariza o transistor, mas quanto tempo? Não é indefinidamente, é um tempo curtíssimo, ok? Ok. Porque na hora que ele já, ó, tensão aqui subiu, aqui também subiu, mas ele está carregando. Quando ele chegar a se carregar, a corrente aqui diminui, nesse sentido. Ele vai bloquear, então. É, como se tivesse aberto novamente. Aí o transistor volta a ser polarizado somente pelo R1, mas a tensão sobe. Por quê? Porque esse incremento vai ser cortado. Sobe um pouco, né, na verdade? Isso, sobe um pouco. Só que esse um pouco é o suficiente, vamos dizer que voltou a 9. Esse um pouco é o suficiente para fazer essa tensão subir e a daqui também subir. Ok? Ok. E aqui, ó, negativo. Vixe. No caso ele voltou para 9, né? Aí aqui não tá, aí voltou para 9. Isso, voltou para 9. Vamos lá, de 6 para 9 subiu, concorda? Subiu. Elevou esse potencial aqui também. Mas não estava com 12 no início? No caso não estava 12 e 0? 12 e 0. Polarizou aqui, ficou 9, caiu um pouco. Menos 3, ok? Menos 3, ficou positivo, incrementou a polarização. 6 volts. Coletor caiu mais ainda. Exemplo, né? 6 volts aqui, menos 6 volts. Até aí, beleza? Beleza. Só que essa tensão aqui, ela também vai subindo. Isso aqui é capacitor de valor baixo. Mas não importa.
Chega uma hora que eu não consigo mais polarizar, manter a polarização, e a tensão daqui vai subir. E a daqui também, que estava caindo, agora vai subir. Como o capacitor praticamente descarrega, ela chega próximo a zero, ou na verdade, se subir muito, que olha o que vai acontecer. Quando aqui chegar próximo a zero, ou subir um pouquinho, só que seja, e aqui pouquinha coisa positiva, aqui já fica negativo. Esse negativo vai fazer com que o capacitor, negativo aqui, o transistor corta mais. E essa tensão ultrapassa 14, 15, 16 volts, acima do VCC. Por quê? Porque não estava fazendo circular uma corrente pelo indutor? Tá. Quando você corta o transistor, ou quase corta o transistor, o campo que estava gerado, agora ele vai contrair. E essa contração induz aqui uma tensão reversa. Enquanto eu estava colocando uma tensão para baixo, agora o próprio indutor induz uma tensão positiva acima da entrada. E essa tensão positiva acima da entrada faz subir bastante, faz cair bastante e corta o transistor completamente. E esse positivo, 15, 16, 17 volts, surge por causa do indutor, da força contra-eletromotriz induzida pelo próprio indutor. Tá difícil? Vai ter que voltar lá na aula 2 do módulo 2, que fala sobre isso. Que o indutor gera uma tensão como uma mola. Tá me ouvindo aí, Jefferson? Tô assistindo. Quando você joga ele para baixo com uma tensão mais baixa, por uma polarização do transistor, circula uma corrente. Quando o transistor é despolarizado, menos polarizado, ou é cortado, a tensão do indutor sobe acima da tensão de entrada, no efeito mola. Esse efeito mola torna esse potencial mais positivo do que aqui. Por isso é que eu te falei, aqui sempre mantém 12 medido no multímetro. Mas a tensão cai e sobe. Cai abaixo de 12 e sobe acima de 12.